Então, fala, rapaziada, começando aqui mais um vídeo aí. Pra estar falando aqui dos donos da bola, que o Souza, o Veloso, os caras vão estar comentando aí a respeito do Carlos Miguel, que seria uma baita de uma opção para o Palmeiras, né? Porque, na verdade, os caras vão aposentar, né, meu? Os caras já estão com mais de 30 anos. Então, o Carlos Miguel seria uma grande opção aí. Acompanha aí, vamos ver o que eles estão para falar aí, galera. O Carlos Miguel, que é um baita de um goleiro, também, se tivesse, aí cada um escolhe aquilo que quer da vida, se tivesse optado em ficar no futebol brasileiro, ou você também, Carlos Miguel, estaria na seleção brasileira, mas você escolheu outra coisa, e você é um baita goleiro. Sim, para mim os dois, né? O Carlos Miguel, aliás, deveria voltar. O Palmeiras deveria ir atrás dele. Um goleiro jovem ainda, que tem um futuro brilhante, não está sendo aproveitado, parece que quer voltar para o Brasil. Seria uma ótima opção para o Palmeiras. É, que já tem o Everton com 38. E o Lomba também. Não, o Lomba vai sair, né? Não vai mais, renovou. Não, mas no final do ano vai renovar mais no final do ano e depois ir embora. Não dá para você ficar com dois goleiros de 39 anos, pô. Não dá. Precisa ter um mais jovem e seria o Carlos Miguel. O Palmeiras tem que contratar o Carlos Miguel mesmo, você tem toda a razão. Eu acho que seria um ótimo nome para o Palmeiras, um goleiro jovem. Quem? Jandrei. Goleiro jovem. O Jandrei não dá. Jandrei? Jandrei de São Paulo. Não, o Jandrei de São Paulo não é goleiro, ele é meia. O Hugo, não é fácil assim um goleiro assumir um clube grande como o Flamengo, como o Hugo assumiu muito jovem ainda. Aí ele errou, saiu, teve que andar, voltou no Corinthians agora mais maduro, mais experiente. É uma trajetória parecida com a minha, porque eu entrei no Palmeiras muito novo também, acabei oscilando, fui emprestado, depois voltei, e aí também foi um momento de... Essa última defesa que ele fez contra o Atlético Mineiro foi absurdo. Eu acho assim, tão desumano, assim, do craque igual ele. Porque ele é craque no gol, né? E foi muito merecida a convocação dele, que ele tenha toda... Eu não acredito em sorte nisso. Antes disso, eu quero mostrar a dublagem, primeiro do Abel, que o Veloso, o senhor... Eu não. O senhor é Veloso. Sim, mas esse é outro. Mas não é parente? O dublador aí é outro. Não. Fala. Eu sei. Quem que fez? O Gustavo Machado fez de quem? O do Abel? E quem que fez o do... Foi o Veloso. E por sinal, nós lançamos aqui o Gustavo Machado, porque ninguém conhecia esse menino. Ele é muito bom. Ele é um monstro. E aí, vocês vão ouvir agora o Gustavo Machado, monstro, em relação ao nosso querido Abel, o europeu, o magistral, o que manda, o que fez tudo, o que o Brasil, e que ele que pode fazer tudo, só não tem educação, é mascarado, e muito mascarado. Coloca ele aí. Tem que fechar. É nóis, vamos! Vamos! Filho da puta, pá. Tudo bem. Ei, pegou na mão. Pegou nas costas. Você sempre só reclama. Tem que manter a tranquilidade. É falta dentro da área, velho. Falta de quê? Falta de quê? Falta de quê? Não, beleza. Não, beleza, professor. Não, beleza. Mas e ele? Mas e ele? Fala com ele, vai. Estou a falar do jogo. Tá, ok, tá bom, eu vi. Que pariu, pá. Pá. É fraco. Oh, está gordo. Do jogo é o caralho, pá. Estás gordo. Filho da... Aí tu não vê, né? Agora tu não vê. Muito fraco. És muito fraco, pá. Não dá. Não faz isso, cara. Não faz isso, Matheus. Concentra no jogo. Parece que foi pra lá. Que foi? Oh. Demorou um pouquinho, mais rápido. Ah, velho, eu por quê? Mas foi por trás dele. E ele do lado e ele lá na área, professor. Velho. Ei! Cara, ele vai tomar no... Cara, tu é louco? Você é louco? Ele é demais, né? Tu és gordo. Pô, tá com gordofobia agora? És gordo. O que é? Pode ser gordinho? Eu sempre fui gordo da vida, pô. Ele falou pro Gabigol. Foi pro Gabigol. Foi pro Gabigol. Ele falou. O que você achou? O Gustavo Machado, você é um monstro, velho. Ele é bom. Você é um monstro. Você tem que fazer um... Vou dar uma dica pra você, pra arrebentar. Você tem que ir num casamento e você vê os convidados, o que eles falam. Na hora que o cara tá casando, olha lá que corno, gente. Olha lá que corno desgraçado. Olha lá a amante lá do outro lado.
Nossa, acabou o casamento. Se soltar isso antes, acaba o casamento. Acaba o casamento. E que, por sinal, tá aí, ó, o seu Abel Ferreira chamando o Gabigol de gordo. Você acha ele gordo, Souza? Cara, eu não acho não. Eu conheço o Abel. Você tá louco? Eu conheço o Abel como um bom treinador. Agora, como nutricionista, ele tá mal. E você acha que ele tá gordo, o Gabigol? Não tá jogando em forma assim, técnica, ele não tá. Não, tô perguntando se ele tá gordo, Veloso. Se ele tá gordinho, eu não consegui ver ele gordo. Não tá não, pô. Ver. Agora, da falta que o Abel reclamou no segundo gol, a falta aconteceu. Não aconteceu falta. Foi falta? Aquilo não é falta. Não foi falta. Não é falta. Foi falta. O Godoy já te explicou que não é. Não, peraí, você não tá entendendo. O Abel reclama da falta do Cruzeiro, que não aconteceu. Veloso, e a falta aconteceu. Veloso, vocês estão de brincadeira. Você acha que o mundo é contra vocês. E aí, Quesada? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu entendi, sim. Tudo pra vocês, quando acontece alguma coisa, quando vocês perdem. Não, você não tá entendendo. Não, eu não entendi, não quero entender. Quesada! Quesada! Ele não pode fazer o que ele fez, Veloso. Ele tinha que ter sido expulso. O Abel é um grande treinador, mas ele fala bobagem pra caramba e maltrata as pessoas demais. O que ele fez com o cameraman... Isso é um absurdo, velho. É um negócio, sabe? O cara tá lá fazendo o trabalho dele, tem que entender que isso faz parte... Não é nem pra ele passar por ali. Isso faz parte de uma transmissão. As emissoras gastam muito dinheiro para ter um show de transmissão, de imagens e tal. Isso faz parte do pacote. E o cara tá trabalhando ali, e não é um trabalho fácil. A gente tem um monte de câmera aqui. É um trabalho duro, cara, pesado, ficar segurando isso daí 3, Mas ele não fez horas. Só isso. Ele tirou o celular de jornalista, ele humilhou a Aline, né? Aline no Band News. Ele é isso aí. Agora vocês pagam pau pra ele, tá tudo certo. Agora eu quero colocar o... Vamos começar. Você pegou um ponto, não me deixe esquecer dos pênaltis. Mas vamos lá. Você tem alguns jogadores que vão estar contra o Porto, certo? Já dá para quase meio time. O Everton, Piquerez, Gia e Gustavo Gomes. Tá? Já são 4. Aí você vai ter o Estevão, já são 5. Beleza? O Rios, 6. Martínez, 7. Aí, tá? Esses 7 vão estar em campo se eles voltarem bem das convocações, zagueiro, da data provavelmente FIFA. O Murilo, 8. Provavelmente, mas não é provável. Isso não é uma... Exato, até porque o Murilo não foi convocado, então, certo? Então é possível que ele esteja no time. É interessante que tá faltando são 3 vagas que podem significar... 3 vagas, exato. Vai jogar o Estevão de meia e o Paulinho e o Vitor Roque como 2 atacantes? Abel, né? É isso, importante. Né? Vai jogar o Alan de ala pela direita? Então. Abel. Repete. Alan de ala pela direita. Abel não. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros? Giai, Gomes e Murilo. Certo? Alan e Piquerez. Ana de Armas já foi, Piquerez. Concentra no pênalti. Não fica olhando, pensando naquela olhadela da Ana de Armas. Aí você tem Martínez, Rios, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Não tem... O semestre mostrou isso, que isso é o melhor. Mas peraí. Pro Palmeiras Paulinho jogar. E Vitor Roque que ele não colocou até agora. Não, colocou uma vez. Não inteiro, 90 minutos. Mas já colocou, os 2 já jogaram juntos, entraram juntos contra o Cruzeiro. Mas no entrou. Intervalo. Não, de começo. Sim. Não rolou, né? Não, então. É isso que eu tô... Agora, se não der Paulinho e Vitor Roque, explica por que o Paulinho não pode. Sim. Né? Desse, pelo amor de Deus. E coloca o Maurício. Também não tem muito para onde correr. Sabe? Quer dizer, tem bastante para onde correr, tem bastante time, bastante jogador, mas, cara, não dá para você entrar no Mundial sem 3 zagueiros e 2 alas. Não dá. Pode ser contra o Porto, contra o Al-Ahly, contra o Inter, o Miami, entendeu? Não dá. Este formato de campeonato é para você ter os 3 lá atrás. Giai, tá? Que ainda te oferece saída, pode ir um pouco para o ataque. Gomes e o outro zagueiro, Murilo. Eu gosto mais do Fux, porque o Fux tem um passe que é melhor do que o do Gomes e do Murilo. Só que, para mim, o Fux pelo lado esquerdo fica esquisito, e o Gomes pelo lado esquerdo fica mais esquisito ainda. Então, teria que ter o Gomes na sobra, né? Ele é muito importante na bola aérea, é o capitão do Palmeiras,
voltou a jogar bem, tem feito bons jogos. Então não tem, você tem aí 8, 9 posições, certo? Que você tá claro quem vai jogar, né? Bom, diante do meu incômodo, quase revolta com o desempenho nos pênaltis, o que vem da instituição ali, cheirando aqui, cheirando ali, é o seguinte: preocupa, mas não é desesperador. Como não é desesperador? Não é desesperador para quem? Entendeu? De 9 cobranças, 4 gols. Entendeu? Porque se o Palmeiras instituição acha que pode seguir no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, se ele acha que pode seguir... Ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil. Exato. Nas Copas, ou nessa Vai Copa precisar do bater Mundo, pênalti. vai precisar bater pênalti. Né? Esse desempenho, 9 cobranças, 4 gols. Agora, nessa temporada. Qual foi o último? O último contra o Flamengo. Piquerez. Piquerez contra o Flamengo. Piquerez. Certo. Lembrando que o Estevão perdeu. Também. Fez no rebote contra o Ceará. Agora, é razoável pensar nessa dupla de ataque que o Massini falou, dos caras que nunca jogaram juntos? Não, jogaram já, estão treinando juntos. Jogaram pouquinho. Ok, mas veja. Ou que o Paulinho, de repente, o cara vai se transformar num titular? Se ele abrir Estevão pela direita e Paulinho pela esquerda, ele vai desperdiçar talento. Entendeu? O Paulinho, até pela condição física, tem que jogar como dupla de ataque, como ele jogou com o Hulk. Pode ser ele o Flaco, pode ser ele o Forte, pode ser ele o Luigi, ele o César Maluco, traz de volta, não tem problema, mas tem que ser dupla de ataque. O Paulinho precisa jogar perto da área, não pelo lado. Você já tem o ala, você tem o Piquerez como ala, você tem um segundo volante, um primeiro volante, se precisar fazer cobertura do lado do campo, sabe? É muito desperdício fazer o tempo todo os 2 jogadores de lado ir atrás ir lá na bandeirinha de escanteio. O Palmeiras tem 11 patéticos gols no Campeonato Brasileiro. Por que não faz gol? Antigamente já faltava o centroavante. Não, o centroavante está aí, os 2 estão aí. O Vitor Roque morre de inanição. Uma coisa que... Entendeu? Aí eu falo isso aqui, falo lá, e os caras lá falam, mas lá, quando estão com os rivais, que são esses 3 aqui, você detona o Palmeiras. Você detona o Palmeiras. Não estou detonando, estou falando com tranquilidade. Com tranquilidade. Sabe? Não dá. O Vitor Roque morre de inanição. Estamos de novo, né? Agora vamos dar Não, agora vamos pegar leve. Por causa do sorteio. Agora, diante disso tudo, tem tanto jogador. Não jogou junto, mas tá treinando. O Vitor Roque e o Paulinho e tal. Não dá mesmo pra você pensar que você pode fazer um time forte, porém não precisa ser os times supra-sumo da qualidade para encarar o Corinthians. Dá, mas o Corinthians... lá depois, lá na frente. Porque foi a pergunta inicial. Sim. Sobre prioridades. Tô pensando no Porto, ele me perguntou do Porto. Não, mas eu pergunto sobre prioridades. A minha dúvida é se o Abel vai prosseguir no revezamento, que me parece muitas vezes também sem convicção em algumas partidas, as partidas grandes. É isso que a gente está falando. Porque o revezar com 22 jogadores bons que o Palmeiras tem, a gente reveza. Vamos lá, minutagem. Agora, qual o melhor time para jogar com o Flamengo? Qual o melhor time para jogar com o Cruzeiro? Qual o melhor time para jogar com o Porto? Então, vem cá. Ele está vendo essas respostas. O Abel, além da minutagem, ele pensa em estratégia para o jogo. Para o jogo contra o Flamengo, ele queria impedir os lados do campo do Flamengo jogar, por isso o Mike, e colocar o Estevão em cima do menino, no volante do Flamengo. Deu certo, até certo ponto deu, mas a maldição dos pênaltis impediu do Palmeiras fazer o gol. Se o Palmeiras faz o gol ali, eu duvido que o Palmeiras perderia o jogo. Poderia empatar, mas perder não ia perder. Duvido. Pode acontecer, futebol e tal, beleza, mas tô falando assim, conhecendo o Palmeiras como eu conheço. Aí você põe lá, contra o Cruzeiro. Falar depois do jogo que não deu certo, Maurício e Veiga, é fácil. Antes do jogo, o que eu disse? Faz todo sentido. É um time que vai ter um toque de bola melhor, jogadores mais técnicos, né? Para conter a intensidade do Cruzeiro no início. Aí você toma 2 gols com 5 minutos, acabou. Aquilo que estava previsto acabou. E devia ter mudado antes, Abel. Coragem, muda antes. Você tem elenco na mão, não precisa esperar o intervalo. Só uma coisa. Então, fala, rapaziada. Bora finalizar o vídeo aqui, então. É o seguinte,
para comentar aqui, né? Cada um falou uma coisa. Pessoal, botei aqui o G4. E a turma falou aí a respeito de Palmeiras e Corinthians, né, da Copa do Brasil. Esses caras aí, cada um dá opinião. Na minha opinião, sim, o Palmeiras está mais organizado que o Corinthians. O Corinthians está muito desorganizado aí. Falam no time, o treinador que não sabe o que faz. Tá pior do que o Ramon. E sem falar da diretoria, né? Que não sabe quem é o presidente. Cada hora aparece um, e eu sou presidente, sabe? Fica aquele jogo de empurra, não dá pra saber direito aí. E é isso aí, galera. Em relação ao Neto aí, você viu, os caras comentando que seria uma página de uma contratação, e espero que essa notícia venha se espalhar, chega no ouvido da Leila, e quem sabe eles não estão avaliando, não é mesmo? E antes a fumaça a fogo, né? Então vamos esperar pra ver. Galera, vamos ficando por aqui. E amanhã tem mais aí, beleza? Vamos lá.